Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada do Baez e nós estamos falando de Antiguidade Clássica, Grécia. Vamos falar de Atenas, na aula anterior falamos de Esparta. Antes de continuar, não deixe de se inscrever, se você ainda não o fez, é muito fácil, é só você clicar aqui embaixo. Inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações, resumos, exercícios e tudo mais que você terá direito ao ser um inscrito deste canal, ok? Estamos caminhando juntos nesta árdua jornada em direção à sua aprovação nos principais vestibulares desse país, onde você quiser, e também no Enem. Como eu disse, nós vamos falar de Grécia hoje. Vamos falar de Antiguidade Clássica, da Grécia das cidades de Atenas. Vamos em frente? Veja só, este mapa eu já usei na aula de Esparta. Você localiza Esparta aí, na região da Messênia, da Lacônia, do Peloponeso. Onde está a cidade de Atenas? Atenas está na região da Ática, como você observa, embora ela seja localizada um pouco ao interior, o que ela faz melhor é dominar a região e estabelecer o controle sobre o mar Egeu a partir deste ponto. Por isso que Atenas, embora esteja localizada ali nessa parte mais interior, ela domina a região do Porto do Pireu, Península da Ática, Mar Egeu, contato com todos os povos, aí um dos portos mais movimentados da antiguidade. Não é à toa a grande diversidade cultural presente nesta cidade. Vamos observar como isso se formou e como surgiu e o que se organizou ali naquele contexto de cidade. A Atenas, ela é fundada, ela tem a sua história contada e associada à lenda do herói Teseu. Teseu, você se recorda, é o sujeito que matou o Minotauro, é o herói de Micenas, que representa a reação de Micenas contra a opressão cretense. Ele mata o Minotauro, casa-se com Ariadne e passa a impor o seu domínio na região, fundando a cidade de Atenas, ali na região do Porto do Pireu. Por volta do século VIII, o modelo clamítico, o modelo do genus na região, que são os genus aqueus, começam a passar pelo processo de cinesismo, ou cinecismo, que é a aglutinação pacífica desses genus e a formação de novos grupos familiares com novas propriedades. A terra foi sendo fragmentada e parcelada e dividida a partir do controle dos patriarcas, dos paters. E o pater, quando ele divide a terra, ele vai favorecer, pensa comigo, o parente mais próximo ou o parente mais distante? Ele vai favorecer o parente mais distante. O seu filho, por exemplo. Ao dividir a terra, ele garante as melhores terras do clã para os seus herdeiros. Os herdeiros dos patriarcas, dos paters, ou pateres, se você preferir, são chamados de eupátridas, bem-nascidos. Por que eles são bem-nascidos? Porque eles são herdeiros do patriarca, porque eles têm uma herança. Também poderia traduzir por melhores, por causa dessa questão das melhores terras. E aí nós podemos falar em um governo de melhores, ou de uma aristocracia. Aristós, melhores, cracia, governo. Ok? Mas existem aqueles aparentados mais distantes, aqueles que a gente chama de parentes do tipo ouvir falar. E eles também vão ter a sua parcela de terras, não nem tanto quanto os eupátridas, eles se tornam pequenos proprietários. Pequenos proprietários que não conseguirão concorrer com a produção, muitas vezes, das grandes propriedades dos eupátridas. Sujeitos, como eu coloco aí, ao endividamento e à escravidão por dívidas por conta disso. Além disso, nós temos os tetas, que são os marginalizados sem terra, sem posses e sem direitos. Uma grande massa de desocupados na cidade de Atenas. Por quê? Porque a produção é escravista. Então, o trabalho braçal é também mal visto nesse contexto e nessa situação. Devido ao desenvolvimento econômico da cidade de Atenas, a presença de comerciantes e de artesãos livres é muito forte, também sem direitos políticos, porém esses artesãos eles se tornam grupos de pressão em algum momento, porque eles passam a ter um poder econômico e a pressionar pelo poder político em algum momento. Eles são chamados de demiurgos. Demiurgos.
Como se organizava esse primeiro momento do cenário do governo de Atenas? Como toda cidade-estado, a cidade se organiza inicialmente na figura de um monarca. Em Atenas, esse monarca é chamado de Basileus. Ele é um chefe guerreiro, como você vê aí, ele exerce a função de juiz, de ser alguém da justiça e também a função religiosa. Com o crescimento dos eupátridas, dos setores aristocráticos, esses eupátridas passarão a dividir com o Basileus o poder em Atenas. E eles vão se juntar num conselho de aristocratas em Atenas, que será chamado de Aerópago. Aerópago é o local onde esses aristocratas se reúnem, onde eles vão exercer a justiça, onde eles vão dividir o poder juntamente com o Basileus, o chefe, guerreiro, juiz e sacerdote. Outro aspecto interessante é que esse conselho de aristocratas criará um conselho executivo para pôr em ação o controle da cidade, chamado de arcontado. Um arcontado é composto por arcontes. Nós temos aí 4 cargos de arcontes nesta estrutura. Você tem a figura do polemarco, que é o arconte responsável por comandar o exército em Atenas. Diferente do exército espartano, que é o endoexército, o exército ateniense é um exército para fora, é um exo-exército, sobretudo porque Atenas estava suscetível a constantes invasões marítimas. Então, o exército ateniense ele tem essa característica expansionista e que será fundamental posteriormente para que Atenas comece a exercer o seu imperialismo em toda a Hélade, em todo o mundo grego. Você tem o epônimo, responsável pelos assuntos internos, um administrador que vai atuar justamente nas questões internas da cidade. O rei, né? Então sai a figura do Basileus, ele agora vai ter uma figura exclusivamente sacerdotal, e aí você vai encontrar dentro desse arcontado os tesmotetas, que não será um, mas será um número de 6 responsáveis por criar as leis e desenvolver as leis em Atenas. Observe que em todos esses níveis nós temos a presença eupátrida. O eupátrida, ele monopoliza a política e a administração em Atenas. Então, ele é o sujeito que controla, a classe eupátrida controla toda a estrutura da cidade até meados do século VIII, século VII. A coisa começará a mudar daqui a pouco. Inicialmente, nós temos um comércio marítimo que se desenvolve intensamente na região do Porto do Pireu, na região de Atenas. E um fato interessante que nós vamos observar aqui é que a riqueza representada pela terra em função desse comércio começa a ter a concorrência a transitar para a riqueza caracterizada pela acumulação de bens, pela acumulação de prata, pelo enriquecimento mobiliário. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, que o comércio ele era mal visto pelos gregos aristocratas. O aristocrata, ele no máximo se exercita. Ele não trabalha. Imagina, um aristocrata não vai trabalhar. Ele tem os escravos que o servem, ele tem a sua propriedade. Trabalhar, comercializar é algo mal visto. Para a sociedade ateniense, para a sociedade grega como um todo, o ócio é um valor inestimável. O que é o ócio? O ócio não é ficar sem fazer nada. Mas o ócio é você ter tempo para poder estudar, para poder pensar, para poder filosofar, para poder fazer política, porque alguém trabalha braçalmente para você e lhe provê tudo que é necessário. O comerciante não tem tempo para o ócio. O comerciante, ele nega o ócio, porque ele faz negócio, no sentido justamente de estar ocupado o tempo todo para
não se envolveram, não estarem envolvidos nas questões filosóficas e políticas da cidade. E isto era mal visto. A própria estrutura do poder aristocrático será montada de maneira a liberar o máximo possível o cidadão das suas atividades braçais e comuns, para que ele possa se dedicar inteiramente à política, em alguns casos inteiramente ao pensar e à filosofia. Então, na medida em que esta riqueza fundiária, a riqueza da terra, ela começa a concorrer com a riqueza material proveniente da atividade comercial, nós começamos a observar uma crise neste poder aristocrático, porque comerciantes passarão a pressionar o governo de Atenas para que eles também tenham participação política, porque afinal de contas são eles que produzem grande parte da riqueza da cidade. Por outro lado, há um despertamento social também dos marginalizados. O grande crescimento de Atenas e o seu comércio introduziu no cenário ateniense armas baratas. E esses marginalizados se armam, passam a ter os seus próprios grupos armados, passam a ter as suas próprias falanges e milícias e passam a pressionar o governo aristocrata a lhe dar direitos, porque eles também são base desta população e têm um despertamento da sua importância social, da sua importância política, mesmo econômica no cenário de Atenas. E fica evidente esta tensão quando, por conta justamente da entrada desse grande número de armas baratas na cidade de Atenas, os marginalizados, os tetas, passam a ter os seus grupos militares e os aristocratas que antes controlavam o exército perdem esse poder militar. É uma tensão que pode levar a uma ruptura efetiva da cidade de Atenas. É nesse cenário, no século VII, olha que interessante, porque se você fizer um paralelo com Esparta, as transformações também acontecem no século VII. Enquanto em Esparta, no século VII, a cidade ela regride culturalmente, é a partir do século VII em Atenas que o modelo político se moderniza e, consequentemente, Atenas viverá o seu auge nos séculos seguintes. Dois legisladores irão emergir no século VII e no início do século VI em Atenas, para tentar justamente através de leis conter esta crise de poder aristocrático causado por essa transição da riqueza fundiária para a riqueza mobiliária. O primeiro deles é Drácon. Drácon ele vai ser basicamente responsável por transformar a lei ateniense, que era oral, em lei escrita, o que garante o seu cumprimento, porém ainda com grandes vantagens para os aristocratas, sem uma grande socialização e democratização dessas leis. Em seguida, nós temos Solon, talvez o principal legislador grego deste período. Solon ele vai lançar as bases para a fundação do modelo democrático, alguns anos à frente aqui, na figura de um outro sujeito chamado Clístenes. Vou falar dele daqui a pouco. Solon vai estabelecer a obrigatoriedade da participação do cidadão nas questões públicas. Ele considerava o fato de que o direito ao voto e à cidadania era algo tão sagrado que se alguém não o exercia, estava desprezando este direito e este privilégio e, portanto, ele não precisava mais ter esse direito. Então, ele cria a obrigação da participação de todos os cidadãos nas questões políticas da cidade. Juntamente com isso, Solon também será responsável por extinguir a escravidão por dívidas em Atenas. Mas Atenas é uma cidade escravista. Se a escravidão por dívidas ela não mais existe na cidade de Atenas, qual será a maneira de Atenas conseguir os seus escravos? Ora, na antiguidade, o sujeito era escravo por dívida ou por conquista de guerra. Veja, um ou outro. Em Atenas não existe mais escravidão por dívidas. Então, a maneira que Atenas terá para ter os seus escravos será através do expansionismo e da conquista de territórios e das guerras. Próxima aula vamos falar de uma delas, ok? Politicamente também nós vamos ver que após o governo dos legisladores, as tensões elas foram contidas de certa forma, mas no entanto o efeito delas vai ser demorado. Tanto é que a grande base para a democracia, que é feita com Solon, ela só vai acontecer praticamente
uns 80 anos depois daquilo que foi estabelecido por Solon. Então, os conflitos sociais e políticos eles se intensificam cada vez mais, por tudo aquilo que nós já falamos, criando as condições para que surja a figura do tirano para tomar o poder pela força em nome da ordem. Diferente do conceito de tirania que nós temos hoje, que é um governo absolutamente despótico, o governo dos tiranos em Atenas tinha por objetivo também criar leis para conter essa tensão social e serviram, de certa forma, a, de alguma maneira, conseguir aumentar ainda mais a base para o surgimento de um pensamento ou de uma estrutura democrática. Eu destaco para você aqui três desses tiranos. Pisístrato e, posteriormente, seus filhos Hípias e Hiparco. Nesse período da tirania, para apoiar os privilégios aristocráticos, os eupátridas acabaram se aliando aos espartanos, para que estes, com sua força militar, viessem a Atenas para manter a ordem e o poder nas mãos desses aristocratas. Um aristocrata progressista chamado Clístenes lidera a resistência à presença espartana em Atenas e consegue então expulsar os espartanos de Atenas, isso por volta de 510, 508 a.C. E Clístenes torna-se então o governante de Atenas e é ele que vai ser responsável por implantar o modelo democrático que será a grande marca de Atenas no período clássico que nós vamos ver posteriormente. Clístenes imaginou um sistema da seguinte maneira: todo mundo que é cidadão passa a ter direito político, passa a ter direito ao voto. E quem é cidadão em Atenas? É todo homem, portanto, mulheres estão excluídas, sexo masculino, mulheres estão excluídas. Maior de 21 anos, filho de pai e mãe ateniense. Ele tem que ter nascido em Atenas também. Ele tem que ser proprietário de terras, então pode ser Jorgóia ou pode ser Eupátrida, mas ele não pode ter sido escravo ou estar em vias de se tornar escravo, então ele tem que ser livre. Veja, vou repetir. Homens maiores de 21 anos de idade, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses, proprietários de terra e escravos. Existia um outro grupo dentro da sociedade ateniense, que é o grupo dos metecos. Quem eram os metecos? Os metecos eram estrangeiros livres que vieram para Atenas por conta do porto, aqui em Atenas se estabeleceram e se enriqueceram. Uma sociedade, uma classe social rica, porém, por serem estrangeiros, não tinham direito. No entanto, o poder econômico fazia com que eles se tornassem um grupo de pressão sobre grupos de eupátridas. A eles, metecos, eram livres para ter as suas associações locais, porém sem interferir diretamente na política. Note que você tem um novo elemento surgindo no cenário social ateniense, a figura desse meteco, desse estrangeiro livre enriquecido pelo comércio. Todos, e voltando aqui, todos os cidadãos, né, eu saí para falar dos metecos, agora vou voltar para os cidadãos. Todos os cidadãos atenienses, eles tinham que participar obrigatoriamente da eclésia, ou eclesia, a grande reunião dos cidadãos que acontecia no estádio de Atenas, 45 mil pessoas. Atenas tinha no seu auge 450 mil habitantes, dos quais apenas 10% tinham direito à cidadania e ao voto. Clístenes imaginou, então, uma estrutura dividida da seguinte maneira. Você vai ter duas assembleias, a eclesia e a bulé. Os cidadãos se dividem em bairros, de cada bairro eles vão eleger 50 representantes para a Assembleia da Bulé. A Assembleia da Bulé tem um caráter executivo, põe em prática as leis, a Assembleia da Eclesia delibera e discute e legisla, enquanto a Bulé põe em prática, põe para funcionar. Ainda cria-se um tribunal superior, chamado de Eliae, e juntamente com o aerópago, os aristocratas vão controlar essa estrutura da justiça. E aí você pode perguntar, Eduardo, e se aparecer alguém querendo usurpar todo o poder? Aí entra em ação o ostracismo, que é o mecanismo de defesa ateniense desse modelo democrático, que consiste na expulsão, no exílio daquele que quer usurpar o poder por 10 anos sem a perda de propriedades. Isso é chamado de ostracismo.
Cenário geral de Atenas para você. Na próxima aula, nós vamos falar de período clássico, de imperialismos e de hegemonia. Ok? É isso, gente. Muito obrigado até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não deixe de compartilhá-lo. Inscreva-se no canal, dá um joinha. Isso me ajuda muito a melhorar ainda mais esse serviço para vocês. Tá bom? Um grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.